Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Moura Duarte, eu sou advogado da União e o tema desta aula vai envolver um assunto muito importante para as mudanças constitucionais e também infraconstitucionais no Brasil, que é o processo legislativo. O processo legislativo consiste nas regras procedimentais que estão constitucionalmente previstas para a elaboração de várias espécies normativas. Regras estas que devem ser criteriosamente observadas pelos atores, pelos parlamentares, regra geral, que estão envolvidos no processo legislativo. O artigo 59 da Constituição estabelece que o processo legislativo envolverá a elaboração das seguintes espécies normativas. A primeira, emendas à Constituição. Segundo, leis complementares. Depois, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e também resoluções. Entender e compreender o processo legislativo é importante para permitir, por exemplo, saber se uma lei é inconstitucional com base em algum problema na dinâmica de sua feitura. As leis podem ser inconstitucionais por questões formais ou materiais, quando seu conteúdo contraria a Constituição Federal. É bom frisar que não há hierarquia entre espécies normativas, com exceção das emendas constitucionais, que têm a capacidade de produzir normas de caráter constitucional. Mas cada espécie normativa atua dentro de sua parcela de competência. Para fins didáticos, é recomendável começar a estudar o tema do processo legislativo pelas leis ordinárias, por ser o mais complexo de todos, juntamente com o processo de elaboração das leis complementares. O processo legislativo das leis ordinárias possui algumas fases. A primeira fase é chamada de iniciativa, deflagradora, iniciadora ou instauradora de um procedimento que deverá culminar, desde que preenchido todos os critérios e seguidos todos os trâmites, na formação da espécie normativa. A iniciativa, regra geral, é de qualquer deputado ou senador, comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso, do Presidente da República, do STF, de algum tribunal superior, do Procurador-Geral da República ou até mesmo dos cidadãos. Algumas leis podem ser iniciadas por mais de uma pessoa que foi acima citada, ao passo que outras leis são privativas de algumas pessoas. O artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, estabelece, por exemplo, matérias de iniciativa exclusiva do presidente, como as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Importante destacar que as hipóteses que estão previstas na Constituição Federal de iniciativa reservada do Presidente da República pelo princípio da simetria e da separação de poderes devem ser observadas em âmbito estadual, distrital e municipal. Ou seja, essas matérias terão de ser iniciadas pelo chefe do executivo, governador ou prefeito, dependendo de qual for o ente federativo que estivermos analisando. Uma noção importante é que o fato de uma pessoa ter a iniciativa para um projeto de lei, segundo o STF, não pode gerar a obrigação de ele ter que deflagrar o processo legislativo, porque isso, segundo o Supremo, depende da discricionariedade de quem tiver a legitimidade para a iniciativa. Uma outra noção importante é que se uma lei apresentou um vício formal em seu procedimento, a sanção presidencial não torna essa lei válida, isto é, ela não será convalidada. No que tange à iniciativa popular, o artigo 14 da Constituição prevê que a soberania popular será feita pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. A iniciativa popular é uma forma direta de exercício do poder, que emana, como vimos, do povo, sem o intermédio de representante, através da apresentação de um projeto de lei popular, dando-se início, então, ao processo legislativo da formação da lei.
e o projeto de lei de iniciativa popular deve ser subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, sendo que esse 1% deve estar distribuído por pelo menos 5 estados e, em cada estado, não pode haver menos que 3/10 dos seus eleitores subscrevendo o projeto de lei. A segunda fase do processo legislativo de leis ordinárias é chamada de fase constitutiva. Nela haverá conjugação de vontades, tanto do legislativo, a deliberação parlamentar, discussão e votação, como também do executivo, a chamada deliberação executiva, que pode sancionar ou vetar. Em função do bicameralismo federativo, tratando-se de processo legislativo de lei federal, sempre haverá a apreciação de duas casas, a casa iniciadora e a casa revisora. Assim, para que o projeto de lei seja apreciado pelo chefe do executivo, necessariamente deverá ter sido previamente apreciado e aprovado pelas duas casas, a Câmara e também o Senado. A discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Presidente do STF e de demais tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo. Perante o Senado Federal, são propostos somente as leis ou projetos de lei de iniciativa dos senadores ou de comissões do Senado, funcionando nesses casos a Câmara como casa revisora. Iniciado o processo legislativo, o projeto de lei passa à apreciação pelas comissões, que deverá ser visto, em primeiro lugar, por uma comissão temática, que analisará a matéria da proposição e, em seguida, pela Comissão de Constituição e Justiça, que examinará, dentre outros aspectos, se esse projeto de lei ele é constitucional ou inconstitucional. A votação poderá ser ostensiva, adotando-se o processo simbólico ou nominal, ou então votação secreta por meio de um sistema eletrônico ou de cédulas. No processo simbólico, que será utilizado na votação de proposições em geral, os parlamentares, para aprovarem a matéria, permanecerão sentados, levantando-se apenas que votarem pela rejeição do projeto. Rejeitado o projeto na casa iniciadora, ele será arquivado. Contudo, se ele for aprovado pela comissão temática ou pelo plenário da casa, esse projeto seguirá para a casa revisora, passando também pelas comissões e, ao final, a casa revisora poderá aprová-lo, rejeitá-lo ou emendá-lo. E disso podem decorrer duas consequências. Se for aprovado o projeto de lei pela Casa Revisora em um só turno de discussão e votação, que é a regra geral para leis ordinárias e complementares, será enviado para sanção ou para veto presidencial. A segunda consequência é, rejeitado o projeto, ou seja, caso a Casa Revisora não o aprove, será ele arquivado, só podendo ser reapresentado na mesma sessão legislativa, que é o ano, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, ou, sem essa formalidade, se a reapresentação for na sessão legislativa seguinte. Se for emendado o projeto, vale dizer, se for alterado o projeto inicial, a emenda e somente o que foi modificado deverá ser apreciado pela casa iniciadora, sendo vedada a apresentação de emenda a emenda, ou seja, uma subemenda. Se a casa iniciadora aceitar a emenda introduzida pela casa revisora, assim seguirá o projeto para a deliberação executiva. Mas, se a casa iniciadora rejeitar a emenda, o projeto em sua redação original seguirá desta maneira para a apreciação executiva, com a redação original. Terminada a fase de discussão e votação, aprovado o projeto de lei, deverá ser ele encaminhado para apreciação do chefe do Executivo. E recebendo esse projeto de lei, o presidente poderá sancioná-lo ou vetá-lo. Em caso de concordância, o presidente da República sancionará o projeto de lei.
Sanção é o mesmo que anuência e aceitação, sendo esse o momento em que um projeto se transforma em lei, já que, como se verá mais adiante, o que se promulga é a lei e não o projeto. É importante mencionar que a sanção pode ser expressa ou tácita. Sanção expressa é quando o chefe do executivo deliberadamente manifesta a sua concordância. Contudo, na sanção tácita, recebido o projeto, se ele não se manifestar no prazo de 15 dias úteis, esse silêncio importará na sanção. Só vamos relembrar que nem todo projeto de lei ele é sancionável pelo presidente. Mas voltando aqui então, em caso de discordância, poderá o presidente vetar a lei integralmente ou parcialmente, observadas as seguintes regras. A primeira delas, o prazo para vetar é de 15 dias úteis, contados do recebimento. Os tipos de veto são total ou parcial. Logo, ou se veta totalmente ou se veta parcialmente a futura lei. Na hipótese de veto parcial, haverá análise pelo Congresso Nacional apenas daquela parte que foi vetada, ou seja, a parte não vetada será promulgada e publicada, podendo entrar em vigor em momento anterior àquela parte vetada, caso este venha a ser derrubado depois pelo Congresso Nacional. Os motivos do veto total ou parcial podem ser vários, jurídicos ou políticos, mas vetado aquele projeto total ou parcialmente, o presidente deverá comunicar ao presidente do Senado Federal os motivos do veto no prazo de 48 horas. Logo, se o presidente entender que esse projeto ele é inconstitucional, que é o veto jurídico, ou que esse projeto é contrário ao interesse público, será o veto político e ambos serão comunicados ao presidente do Senado Federal. Mas, sancionado o projeto, passará ele para a próxima fase, que é a promulgação e a publicação. Promulgação é o atestado da existência válida da lei e de sua executoriedade. Promulgada a lei, deverá ser ela publicada, ato pelo qual se levará a noção de todos o conteúdo daquela inovação legislativa. A publicação ocorre pela inserção do texto da nova lei na imprensa oficial, devendo ser determinada por quem a promulgou. Com a publicação, tem-se então o estabelecimento do momento em que o cumprimento daquela lei deverá ser exigido.